judeu, mas ele conheceu a graça por experiência. A graça é o que é? É o favor imerecido. Você e eu éramos condenados com o mundo, mas Jesus pagou o preço. E Davi já viu isso lá atrás, antes de Jesus nascer. Ele contemplou esta graça. Quando ele cometeu o pecado, ele pôde chegar depois diante de Deus, sabendo que ele tinha pecado, que a transgressão dele era muito grande diante da sociedade, diante dos homens, mas ele conseguiu chegar diante de Deus e poder fazer esse canto. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. O que ele está dizendo? Além do perdão, ele não olha mais para o meu pecado. Ele não contempla mais o meu pecado. Ele perdoa a minha transgressão de tal maneira que ele pega o meu pecado e esconde dele. Aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tudo conhece, esconde o pecado da sua visão. Só ele pode fazer assim. Só o Senhor Deus Todo-Poderoso pode fazer isso, irmãos. Pode ocultar dele mesmo aquilo que entristece a ele. Por amor a Davi. Ele fez isso por amor a Davi. Ei, você acha que Deus Todo-Poderoso amou só Davi? Você acha que Deus Todo-Poderoso amou só aqueles homens da antiguidade? Você acha que esse Deus antigo que deixou esse Espírito para nós, através de Davi, derramou o seu amor somente sobre aqueles lá atrás, aquele povo que ele tirou do Egito? Você não consegue ver que, olha, se coloca aqui nesse lugar, por favor, nessa noite, em nome de Jesus. Se coloca junto com Davi. Quando eu cheguei, vocês já estavam falando para se colocar junto com Moisés, né? E agora eu estou falando para vocês, se coloca com Davi. Do lado dele, ele cometeu um adultério, ele cometeu um assassinato, porque ele levou o amigo dele, ele levou um amigo, ele deu a sentença na mão do amigo, o amigo levou a sentença, morreu, fez um filho, mas quando veio a consciência dele, que aquilo era uma transgressão terrível, ele mesmo deu a sentença: tem que morrer o homem que faz uma coisa dessa, tem que morrer Natã, o homem que fez isso, que pegou uma ovelhinha só daquele homem. Ele falou: ah, rei, esse homem é tu. O que isso significa para nós? Meus irmãos, quantas vezes Deus coloca situações em nossa presença e nós entramos com juízo dentro daquela situação: tem que morrer por cada vez. Aí Deus olha para nós: e você? Esqueceu da sua? Esqueceu da sua transgressão? Esqueceu do seu erro? Agora você quer dar sentença? Ei, como eu perdoei Davi, eu também tenho poder para te perdoar. E o mesmo perdão que alcançou Davi também alcança você nessa noite. E o mesmo perdão que aconteceu lá acontece aqui nesta noite no nosso coração. E a mesma situação que aconteceu lá, Deus pega e esconde o seu pecado dele. Não quero olhar para o seu pecado, eu quero olhar para a sua nova vida na minha presença. Eu quero ver o meu filho na sua vida. Eu quero ver o sangue do Cordeiro sobre a sua cabeça. Eu quero ver você revestido de luz, de graça, de unção, de poder da parte de Deus. E Davi conseguiu contemplar isso. E aí ele vem no verso 2 de novo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Oh, meu irmão, se Deus fosse me tratar e tratar você pelas maldades que já passaram no meu e no seu pensamento, fulminado, não dava nem o pó, nem o pó, não tinha sobrado nada, só um olhar fulminante de Deus, olhar o pecado no dia.
Mas Davi fala: ó, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Quer dizer, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele veio sobre nós não para ficar apontando o nosso pecado. Ele fala: olha, tem uma saída para isso. Eu tenho uma saída para a sua situação. Eu tenho uma nova vida para a sua vida. Eu tenho uma nova oportunidade para você. Você não precisa ser refém do pecado. Você não precisa ser refém da condenação. Ei, bem-aventurado. O que é? Duplamente alegre. O que Deus está falando para nós? Ei, se alegra na minha presença. Aleluia. Se alegra duplamente. Porque o Senhor não imputa maldade. Ele diz: em cujo espírito não há engano. Sabe por que ele diz espírito, irmão? Porque a nossa alma se engana, os nossos pensamentos tropeçam, os nossos desejos nos levam a fazer coisas que muitas vezes nos levam a transgredir diante de Deus. Mas o nosso espírito é incorruptível, porque o Espírito Santo veio fazer habitação em nós. Mas aí nós tropeçamos também. Mas ele diz: olha, em cujo espírito não há engano. Por quê? Porque eu estou colocando a minha semente lá. A minha palavra está lá no profundo, lá no íntimo. E Deus está fazendo a palavra dele florescer para que a gente tenha domínio dos nossos pensamentos, domínio das nossas emoções e possamos vencer dando glória a Deus, sendo bem-aventurado. Como é que você fala isso, pastor? Onde está escrito? Está no verso 3, irmão. Glória a Deus. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Né? Como é que é? A osteoporose, né? Que fala? Osteoporose já no osso, né? A osteoporose. Ficou calado diante de Deus, a osteoporose toma conta. Começa a manquejar. É desse jeito. Não consegue ficar de pé, não consegue ajoelhar, nada está bom, nada está certo, nada está certo, não consegue se firmar em nada, assim. Não consegue, não dá. Por quê? Porque se calou. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido. O que é o bramido? Olha, tem outro texto que fala sobre isso, mas pega o seguinte: pega um monte de espinho e fica passando embaixo de uma panela de alumínio. É um som gostoso, não é? Fica aquele negócio de descanse. Imagina o dia inteiro na sua cabeça, lá dentro, né? Na sua cabeça, o bramido lá, aquela irritação, aquele som agudo, mexendo como se fosse as unhas raspando, né? A Sueli tem problema com papelão. Você passar a unha no papelão, sabe? Até arrepia, treme tudo, né? Tem pessoas que é com plástico, né? Tem pessoas que é com madeira. Tem pessoas que é com a panela, né? Quando passa o bombril na panela, a pessoa Estou em choque. arrepia até a ponta do último cabelo. É o bramido todo dia. Por quê? Porque ficou calado diante de Deus. É verdade. Não abriu o coração para Deus. Não falou para Deus o que estava sentindo. Não falou para Deus o que estava desejando. Não falou para Deus: não, Senhor, deixa que eu resolvo. Deixa comigo que eu vou dar jeito. Eu tenho experiência. Foi cantado aqui, né, irmã? Não cantou agora aqui, ó. Recebeu o talento, pensa que é dele. Recebeu o dom, pensa que é dele. Pode deixar Deus que eu resolvo. Não resolve. Precisa se sujeitar ao Espírito Santo em cada momento. Porque cada momento é um tempo novo. É um dia novo. E ele diz: o meu bramido em todo o dia. Imagina na sua mente, na sua cabeça, as unhas mexendo, cutucando, você só sentindo a unha mexendo, ouvindo o barulho dela, mas não podendo fazer nada, porque você está calado diante de Deus. Quando Deus abre um novo e vive um caminho para mim, você entrar no santuário, no Santo dos Santos, e falar com Ele diretamente. Aleluia! Sem intermediário, pastor Isaías. Não precisa de sacerdote, não. Não precisa de
se tornou em sequidão de estilo. E o interessante é que ele ainda quer jogar para cima de Deus, né? Eu estou assim porque a mão de Deus está pesando em mim. Deus está pesando a mão em mim. Está tudo difícil, não está dando nada certo. A mão de Deus está sobre mim. Foi a desculpa de Davi aqui. Só que ele já falou no verso 3: enquanto eu me calei. Mas no verso 4 tem que eu dar uma desculpinha, né? Porque de dia e de noite eu estou a mão pesada sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estilo. Você já teve muita sede, não conseguiu beber água? Aí você olha para água, você não consegue beber, mas a sede está grande, a boca seca. Você não consegue beber água. Não dá uma agonia. Nada está bom, nada está certo. Tudo que coloca na boca amarga, parece um fel. Essa é a sequidão do estilo. Aí ele diz, no verso 5 ele volta a dizer de novo: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Ei, você está nervoso? Não vai pescar não. Vai orar. Vai falar para Deus. Mas fala para Deus que você está nervoso. Não chega diante de Deus e diz: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, sabe como é que é? Eu estou meio assim. Eu pensei, eu achava, eu desejava. Não! Jesus, eu estou bravo. Eu estou irritado. Eu estou irado. A minha vontade era resolver com o meu braço. Mas o Senhor é Deus. Então eu estou vindo a Ti, Senhor, porque o meu estado é contrário à Tua vontade. Mas o Teu Espírito pode mudar o quadro da minha história. Por quê? Porque eu estou a ponto de transgredir diante do Senhor. E eu não quero mais pecar diante do Senhor. Mas o meu pensamento, o meu desejo, a minha vontade está me levando para esse caminho. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Então eu quero confessar: Senhor, a ira está tomando conta do meu coração, a revolta está tomando conta do meu coração. E você acha que o crente não tem isso, não, irmão? Eu não tenho. Tem. Ou é só eu? Se for só eu, tenho que descer aqui para o joelho e descer só lá também. Não tem momentos que a gente quer ter a tal da ira santa, né? Tem uma música que era santa, né? Não tem nada de santa aí. A ira é ira mesmo, não tem nada de santa. A ira santa. Não, quem tem ira santa é Deus. Ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Ele tem. Mas mesmo assim, ele abriu um novo caminho para ele não ficar olhando o pecado. Ele enviou Jesus. Aí quando ele vai olhar o pecador, ele vê Jesus. Quando ele vai olhar para o transgressor, ele vê Jesus. Quando ele vai olhar para o que está errado, ele vê o sangue de Jesus na frente e não trata o pecador. Ele espera que você tem se converter para o caminho. Assim é a palavra de Deus. Mas Davi fala: confessei o meu pecado, a minha maldade não cobriu. Ó, Senhor, eu estou transparente, mas eu tenho que falar para o Senhor que eu estou assim. Não tem a ver. Não, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Não é porque Deus sabe que eu erro, que Ele é obrigado a me perdoar. Não, eu tenho que confessar o meu pecado. Eu tenho que chegar para Ele e falar assim: ó, a maldade está em mim, no meu coração. A maldade está querendo tomar conta de mim. A maldade está querendo fazer com que eu faça alguma coisa que não é bom diante dos seus olhos. Me ajuda. E cada um tem um tipo de maldade. Hoje em dia, meus irmãos, uma pessoa morrer assassinada na nossa frente se tornou normal. Está falando isso de casal. O assassinato se tornou normal. Não é? A gente vê os vídeos de morte e parece que é uma coisa normal. Mas diante de Deus não é. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Ele não tem prazer na morte do ímpio, cada dia que morre um ímpio, há uma tristeza da parte de Deus que se manifesta na terra.
casal que estava conosco hoje, o rapaz é motorista de táxi especial, né? Ele carrega esse pessoal da elite. E ele disse que ele carregou um médico esses dias, né? E o médico disse que trabalha no campo do plantão. O médico disse que por dia, em média, por dia, só no Unicamp, entra 8 óbitos de acidente de moto. Só de moto, isso só no Unicamp. Por dia. É óbvio, ele não está falando de acidente, ele está falando de mortos por acidente de moto por dia. 8, em média. Aí você recalcula. Pô, o Unicamp é assim. Aí tem o Mário Lattes, tem o Ouro Verde, não é? Aí tem o Mário Covas, só que próximo, tem Valinhos ali, né? Tem Paulinho. Imagine, só nesse hospital. Imagine na região, meus irmãos, quantos jovens perdem a vida sem Jesus, sem Deus, sem salvação. E Deus, vendo tudo isso, que Ele enviou Jesus para resgatar eles, Ele enviou Jesus para libertar eles, e eles morrendo no seu pecado. A gente já vai embora. Você acha que Deus se Daqui a alegra? pouco. Deixa eu pegar. Não. Vem cá. Porque Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, Davi disse: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não cumpri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, Costa a cabeça dele. e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó, vê bem uma coisa: Deus não perdoa só o pecado. Olha, Célia, a gente já está indo pra A cá. intenção do pecado, Davi está dizendo: quando você entende o pecado, Deus quer te perdoar também. Da intenção, do desejo, da vontade de pecar, para que você não venha mais tropeçar. Verdade, verdade. Teve um culto no jardim, depois do jardim, teve um culto de 2 irmãos que foram cultuar a Deus. Cada um foi apresentar o seu sacrifício diante de Deus. Nesse culto, cada um foi do seu jeito. Mas Deus olhou para a intenção do coração do ofertante. E aí ele recebeu o culto de Abel, mas ele rejeitou o culto de Caim, por causa da intenção. Mas aqui Davi está falando o quê? Ó, que a intenção Deus também perdoou. Olha o grau que esse homem conseguiu alcançar debaixo da graça de Deus, antes de Jesus vir habitar na terra. Verdade. Ele conseguiu ter intimidade com Deus de tal maneira que ele teve essa revelação. No Éden não foi aceito, mas agora Deus aceita o perdão da intenção do pecado. Ó, o que isso quer dizer para nós hoje? Seu coração pode estar enegrecido, seu coração pode estar perturbado, seu coração pode estar desgostoso da vida, seu coração pode estar rejeitando essa palavra, seu coração pode estar negando a eficácia da fé, seu coração pode estar negando a presença de Deus. Mesmo assim, Deus que conhece a intenção, Ele te perdoa. Ele te perdoa. Você consegue perceber a grandeza do amor desse Deus por mim e por você? O que Ele quer fazer nessa noite é te levantar, te colocar em pé, te fazer adorador. E Ele diz: e tu perdoaste a maldade do meu pecado. No verso 6: pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. O rio está transbordando? Não tem problema, você não vai se afogar. O rio da maldade está querendo te pegar? Você não vai se afogar. Por quê? Porque o Senhor está contigo. O salmista diz também: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia.
E ele continua: tu és o lugar onde me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aleluia. Aleluia, Jesus. O que é cingir? É vestir. É revestir. Cingir-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poder resistir ao dia mal. Não é assim que está na Efésios? Deus, o próprio Deus, preparou uma armadura espiritual para mim e para você. Nós não tínhamos condições de nos armar. E Davi passou por essa situação também, né? Quando ele foi para ir lutar contra o gigante, o rei pegou a armadura dele e falou: veste aí daqui, vou te cingir, vai com a minha armadura. Ele vestiu, não conseguiu ir com a armadura do rei, mas ele conseguiu ir em nome do Senhor dos Exércitos. Nesta noite é para você profetizar na sua vida, é para você profetizar na sua casa, é para você profetizar na sua jornada. Eu vou em nome de Jesus Cristo, que é o Senhor dos Exércitos. Eu me levanto em pé para adorar o Senhor dos Exércitos. Seja o que for que está se levantando contra mim, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome de Jesus eu derribo muralhas. Em nome de Jesus eu derribo muralhas. Em nome de Jesus o inferno tem que tremer. Em nome de Você não Jesus. pode ser pecador. Eu sou pecador, mas eu tenho De Jesus, Pai. E o sangue do meu Redentor me purifica de todo pecado. Mas você errou lá atrás, errei também. Mas eu continuo com a mesma promessa. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Mas você não pode pregar. Posso sim, porque Jesus perdoou todos os meus pecados. E até fez um negócio melhor. Aleluia. Ele quer nem olhar para o meu pecado. Oh, maravilha, Jesus. Eu não quero nem saber. Da glória a Deus, meu Pai. Ele não deu endereço nem para onde foi o pecado. Aleluia, Quem tem para Jesus. ressuscitar pecado é o diabo, irmão. Mas ele já está derrotado pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E hoje nós estamos aqui para confessar esse Jesus através do pão e do suco, através do vinho e do corpo de Cristo Jesus. O sangue e o corpo como símbolo da reconciliação do ser humano para com Deus. Ei, Deus nos reconciliou consigo mesmo. E esta obra é de Deus. Esta causa é de Deus. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Deus fez isso. Foi o Senhor que fez assim. Foi Ele que escolheu fazer assim. E Ele é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. Aleluia, Jesus. E Coloca Deus aqui, quer por renovar a favor. minha sua vida. Venha na Por frente. isso creia no poder do Senhor dos Coloca aí, Exércitos. coloca pra mim. Amém? Pastor Simval, vamos fazer essa oração e ministrar a ceia, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa palavra. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso,